A Salomé, nossa amiga querida, já esteve aqui conosco, já morou bastante tempo aqui em Portugal, mas Deus leva ela pelas nações. E era o sonho do coração dela, um sonho que Deus gerou no coração dela, escrever um livro contando a história dela, contando a experiência dela. E teve um dia que eu contei aqui uma das passagens, numa situação que ela viveu com um bebezinho recém-nascido, e que ela teve que ir para o hospital, era de madrugada, ela não tinha ninguém e ela estava sentindo muitas dores, isso há 25, 27 anos atrás, e ela passando muito mal, sentindo muitas dores, sozinha em casa, de madrugada, frio, chovendo, e ela estava num dilema. Eu vou para o hospital, mas eu não posso levar o meu bebê e expô-lo a esse tempo. Naquele tempo não tinha Uber, não era fácil táxi, especialmente onde ela morava. E ela pensou, eu vou deixar o meu bebê sozinho aqui, mas e se alguma coisa acontecer? E esse dilema, ela colocou diante do altar de Deus. E ela sentiu no coração que ela tinha que deixar o bebê em casa sozinho e ir para o hospital. E chegando no hospital, o médico, o caso dela era grave, falou assim, a senhora vai ficar internada. E ela pensou, e agora? E o meu bebê lá não tem ninguém. Não tem ninguém. E ela, muito envergonhada, muito assustada, falou para o médico, porque ela teve medo de falar com ele também. Ele podia chamar os serviços sociais e dizer que, olha, essa mulher abandonou a criança lá. E ela falou assim, mas Deus disse que eu deveria ter deixado o meu bebê e não expô-lo ao risco do hospital, ao frio, à chuva. E ela, muito envergonhada, falou muito baixinho para o médico, doutor, eu não posso ficar. E ele, mas a senhora está muito mal, a senhora não pode ir para casa sozinha. E ela falou assim, olha, eu tenho um bebezinho novo e eu tive que deixá-lo sozinho em casa, dormindo, protegido, porque eu não podia trazê-lo no inverno, no frio, na chuva. E eu não vou deixar o meu bebê sozinho lá. Mas, pelo amor de Deus, não chame os serviços sociais. Eu não abandonei o meu filho, mas eu não quis expô-lo a uma situação pior. E o médico foi muito compreensivo e falou assim, a senhora realmente corre um risco de vida, mas a senhora fez bem em não trazer o seu bebê. Eu vou lhe dar uma medicação, que a senhora vai conseguir ir para casa, para cuidar do seu bebê. E amanhã a senhora volta aqui, Deus vai, o mesmo Deus que fez a senhora deixar o seu bebê lá, vai colocar alguém para ajudá-la, a senhora a cuidar do bebê, para a senhora vir se tratar. E foi o que aconteceu. E muitas pessoas, quando eu contava esse exemplo, está aqui no livro dela, O Reparador de Brechas, as pessoas se emocionam. Eu me emociono ainda hoje, eu não consigo imaginar. Mas às vezes nós nos vemos em situações assim, numa encruzilhada, que as duas opções são difíceis. As duas opções são terríveis. Mas quando nós colocamos em Deus, Deus nos mostra o que pode ser feito. E eu sei que muitas pessoas desejaram comprar esse livro e compraram e estão lendo e viram outros desafios que foram vencidos por uma mulher que ousou confiar em Deus. Então eu desafio cada um que está aqui a comprar esse livro, é fácil comprar pela internet. E por que eu estou falando hoje em especial sobre esse livro? Deus colocou no meu coração um texto para partilhar, uma meditação. E uma das coisas que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração é que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. E há um momento da nossa vida em que nós entendemos que temos que encher o nosso coração de bons ensinamentos, de boas palavras, de bons conselhos. E isso começa a ser expressado, isso começa a ser mostrado a cada momento que nós abrimos a boca, mas também, e em especial, a cada momento que nós temos que fazer escolhas difíceis. Então, eu desafio cada um de vocês a comprar o livro da pastora Rita, não vão se arrepender. E podemos dizer que abraçar a fé cristã é uma atitude muito simples. Vocês concordam comigo? Assim como é simples você fechar os teus olhos agora
e pedir ao Espírito Santo de Deus que encha o teu coração com um desejo ardente de conhecê-lo mais, com um desejo ardente de entender a palavra dele, para ela ser como fogo que queima aquilo que precisa ser queimado e destruído, mas também que aviva com fortes cores, com um novo fôlego, aquilo que precisa ser renovado na tua vida e na tua história. Senhor, no nome de Jesus, nessa hora, abre o nosso entendimento, nos dá a conhecer qual é a tua vontade perfeita e boa, para que possamos cooperar com ela e juntos caminhar em direção à vitória, à vida abundante, no conhecimento pleno de quem tu és e qual é a tua vontade. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Amém? Então nós podemos dizer que aceitar a fé cristã é uma atitude muito simples. Ela não exige grandes escolaridades, ela não exige que você faça uma formação, ela não exige que você tenha um conhecimento bíblico, ela não exige que você primeiro se prepare para aceitar a fé cristã, muito pelo contrário. Basta você decidir. Basta você fazer uma escolha. E aí reside a grande dificuldade da maioria das pessoas. Decidir radicalmente por uma mudança. Porque no natural, o ser humano se acostuma com o status quo, com uma situação, e não quer mudar, não quer alterar aquilo que ele considera algo que é cômodo, que é confortável, que é natural já está estabelecido na história e na vida dele. E abraçar a fé cristã exige uma mudança, e uma mudança radical. O texto que eu quero ler com vocês está lá em João 14, verso 6. Com certeza todos já conhecem. E é uma passagem que diz, quando Jesus, após ter ceado com seus discípulos, João 14, verso 6, após ter ceado com seus amigos, seus parceiros, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu, Jesus, sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. É um ensino básico da fé cristã. Tão simples quanto isso, quando falamos aqui em Portugal. É tão simples quanto isso, não há o que explicar. No entanto, talvez pela própria simplicidade dessa palavra, muitas pessoas desprezam. Muitas pessoas não querem. Parece simples demais. Parece fácil demais. Mas Deus, o Deus que nos ama, Ele simplifica sim o acesso a Ele. Como um pai e uma mãe, quando vê o filho e a filha começando a caminhar, o bebezinho, ele tenta facilitar o caminho da criança. Ele se amolda, ele se diminui muitas vezes, para que esse filho tenha acesso a ele. Quantas vezes, e aliás, na maior parte das vezes, quando uma criança vem falar comigo, eu costumo me ajoelhar, para estar na altura dela, para ela sentir que ela é compreendida, que ela está falando com alguém que vai ouvi-la, que vai respeitá-la. É assim que o nosso Deus faz. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É a base da fé cristã. E também no mesmo Evangelho, só que no capítulo 1, no verso 4, o autor, quando fala sobre Jesus, diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E essa luz que veio até nós, essa luz que brilhou em nosso meio, e que nos diz: sigam-me. Siga esse caminho que está brilhando à sua frente, porque ele só vai te levar para um espaço, para um lugar de abundância, de tranquilidade, de esperança, de nova vida,
Não é à toa que um projeto Vida Nova, a nossa igreja se chama Projeto Vida Nova. Porque foi com esse chamado que Deus deu ao nosso apóstolo. É um projeto de vida nova para todos nós. E ele é simples de seguir. Ele é simples de assimilar. Ele é simples de associar. Antes disso, muitos anos antes, o próprio Moisés, que todo mundo conhece, o líder de um povo, que libertou o povo da escravidão, ele disse diante do povo, hoje, Deuteronômio 30, verso 11, hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. Eu invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês, eu ensinei a vocês tudo o que é necessário, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E está na sua mão escolher. E eu digo, escolha a vida. Escolha a vida para que você e seus filhos também vivam. Ainda há pouco, quando nós orávamos, Deus me trouxe à memória que nós ungimos os umbrais das nossas portas, para que o espírito de morte não entre na nossa casa. E o espírito de morte tem se mantido à distância, porque nós temos declarado, nós escolhemos a vida, e a vida sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre aqueles a quem nós amamos. Nós temos declarado que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é simples, é aceitar, é entender. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Amém ou amém? Amém ou não amém? Amém significa eu creio, eu concordo, é isso mesmo. É verdade. Mesmo que você tenha feito escolhas erradas no passado, na tua história, você tem a grande chance de voltar-se para Deus através da fé em Jesus Cristo. E é como eu falava no início, não precisa curso, não precisa formação teológica, não precisa formação superior, precisa apenas a pessoa escolher. Eu quero. Eu quero. Eu quero essa vida nova, eu quero essa vida abundante, eu quero essa vida com Deus, essa vida em Jesus. Eu sei que tudo que está estragado, quebrado, destruído na minha vida, Jesus pode consertar. As aparentes decisões impossíveis, como essa história, esse testemunho que eu contei da pastora Rita Salomé. O que você faria numa situação dessas? Deixava o seu bebê? Ou você ia para o hospital? Não, eu não vou deixar o meu bebê, é impossível, mas você poderia morrer ali? Infelizmente, uma das nossas crianças da Guiné, que nós guardamos, protegemos, enviamos alimentos, pagamos o lugar onde as crianças vivem, mandamos roupas. Foi uma das crianças muito pequenas que encontrou a mãe morta. Se não me falha a memória, foi a Rosinha, e ela tinha talvez 4 anos de idade. Então, deixa-se, não vou deixar o meu bebê, mas eu posso morrer. Então, eu vou em busca de socorro, mas deixei o meu bebê. E como é que nós vamos decidir coisas tão difíceis? Colocando em Deus. Trazendo à memória que Ele não nos deixaria sozinhos. E que Ele nos ajudaria nesses momentos de dificuldade, nessas situações difíceis. Quando nós aceitamos Jesus, entendendo que Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, nós entendemos, nós aceitamos ter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento, uma intimidade com o Pai, o Deus Todo-Poderoso. E aí essa nova intimidade, essa nova vida, vai fazer com que Ele nos mostre aquilo que precisa ser mudado. Com que escolhas nós precisamos alterar na nossa caminhada. E aí aquilo que está partido, quebrado, destruído, Ele começa a consertar, a restaurar, a fazer tudo novo. Nós temos uma canção que declara exatamente isso. Deus faz tudo novo.
Deus faz tudo novo. Quantas vezes em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, de dores, de escolhas, nós temos que andar pela nossa casa, bradando em alta voz, Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo. Eu creio nisso, eu tenho vivido isso. E quando a igreja abre as portas numa quinta-feira, quando tantas pessoas estão trabalhando, estudando, têm outros afazeres, é para que alguém possa entrar, ou mesmo aqueles que passam lá ao longe e ficam ouvindo lá do outro lado da rua, essa mensagem de esperança, essa mensagem de paz. Porque o que nós temos visto e ouvido por aí, não é esse evangelho simples de Jesus Cristo. É pelo contrário, um evangelho que parece que tem que ser comprado. Um evangelho que te custa. Ou um evangelho de facilidades que diz, não, você não precisa escolher, não. E as pessoas ficam sem saber para que lado está brilhando a luz. Parece que estão encobrindo essa luz que é Jesus Cristo. Mas no nome santo e poderoso desse mesmo Jesus, nós estamos aqui para declarar, é fácil, é simples, basta aceitar a Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Abraçar a fé cristã não significa mudar de religião, como quem muda de time. Se eu falar para o meu marido mudar de time, eu acho que ele nem sei, ele muda de casa, ele muda de raspa a cabeça, ele implanta cabelo, ele faz qualquer negócio, mas mudar de time ele não muda. Mas às vezes as pessoas querem, e eu não entendo por quê, sinceramente, abrindo um parênteses aqui, eu gosto de dizer, eu odeio futebol, mas em especial o Flamengo. Eu odeio o Flamengo. Se alguém me pergunta qual é o teu time, eu digo, odiar o Flamengo. Esse é o meu time. Se eu tiver que ter algum time, é odiar o Flamengo. Ponto final. Por quê? Por que eu odeio o Flamengo? Vou revelar o segredo. Vou revelar o segredo. Tá bom, não vou revelar, não. Fui tolhida, viu? Ele não deixou, não. Depois eu conto. Só para as mulheres que vão estar comigo aqui sábado às 5h, no nosso tempo de comunhão, de partilha, no nosso Maquia e Ora, no nosso momento aqui de comunhão, aí eu vou contar. Ele não vai estar aqui, eu vou contar. Abraçar a fé cristã não significa mudar de religião, como quem muda de time, de futebol, sendo difícil, ou quem muda de partido político. Hoje em dia, às vezes as pessoas até criam outro partido político, porque quer criar as suas próprias definições, quer criar as suas próprias linhas orientadoras, e em vez de se adaptar, de se ajustar, de trabalhar junto, prefere criar um outro. E, infelizmente, sem falar naqueles que não querem agregar nas igrejas, e prefere criar um império paralelo. Cada vez mais nós temos visto isso. Eu sou de um tempo que nós conhecíamos as igrejas. Nós olhávamos e víamos as placas e sabíamos o que elas iriam pregar. Você via a placa da igreja que começava com a letra B, com a letra P, com a letra M, e várias. E você sabia, aquela igreja vai ter esse comportamento, aquela outra igreja tem mais aquela regra assim. Costumes, mas estavam alinhadas com a palavra de Deus. De uns anos para cá, parece que muitas proliferaram e cada um dá um nome mais criativo do que o outro. Não vou nem falar aqui porque a lista é muito hilária, muito engraçada, mas não quero desrespeitar ninguém. Apenas quero dizer que muitas vezes pessoas crescem no meio da igreja, no seio da igreja, e elas não querem agregar, acrescentar, ajudar. Elas preferem criar algo paralelo, diferenciado, e que muitas vezes se afasta dessa simplicidade do Evangelho, que diz que você só vai ter Jesus mesmo se você tiver muito dinheiro. Mas quem disse isso? Está na Bíblia? Não, acho que não. Na Bíblia não está. As faladas teorias e mais teorias,
Quando a gente não quer teoria, a gente quer a Bíblia, quer a palavra de Deus, pura e simplesmente. Nós não podemos mudar aquilo que é a simplicidade do Evangelho. Nós não podemos afastar, impedir, dificultar que a pessoa simples receba Jesus Cristo. E, infelizmente, muitas vezes é isso que acontece. Amém ou não amém? É preciso que haja um verdadeiro arrependimento quando nós aceitamos a Jesus. E esse arrependimento nos faz mudar comportamentos e atitudes. E mais, nos faz correr atrás de tudo aquilo que nós perdemos, de todas as pessoas que nós defraudamos, de todas as pessoas que nós magoamos, que nós ferimos, que nós roubamos. O Espírito Santo vai gerando isso, esse desejo de não repetir os erros, de fazer tudo diferente, mas com a direção do próprio Deus. No meio de opções difíceis, o próprio Deus te diz o que você deve fazer. E você entende que aquilo que parecia destruído, quebrado, sem solução, em Deus tem solução. Eu costumo dizer, a única coisa que não tem jeito é a morte. Mas mesmo a morte tem solução se você estiver em Jesus Cristo, porque aí você vai viver a ressurreição com Ele. Amém? Nós não deixamos para trás, quando nós aceitamos a Jesus, nós não deixamos para trás aquilo que foi perdido. Muito pelo contrário, nós vamos tentar conquistar aquilo que foi roubado. Nós vamos tentar conquistar aquilo que foi roubado, porque nós sabemos que tudo pode mudar e mudar para melhor, porque essa é a promessa do nosso Jesus. Nós não somos daqueles que desistem, nós perseveramos, nós continuamos. Eu estava me lembrando hoje de tarde, quando eu meditava nesse texto, sobre uma pessoa que era da nossa igreja, já uma senhora, e ela sustentava a mãe dela no Brasil, mas a mãe era muito ativa. E um dia, não sei se o Cid vai lembrar dessa história, ela contando que um dia a mãe ligou e falou assim, olha, eu queria que você comprasse 2 frangos. E ela começou a anotar dinheiro para 2 frangos. Também eu quero para farofa, vai fazer frango com farofa. E também, acho que tinha mais umas outras coisas que eu não me lembro. Aí ela falou assim, mas vai muita gente jantar aí na sua casa, almoçar, o que vai ser? E também precisa de cachaça. Falei, vai fazer o quê? Muita caipirinha? Não, é que eu vou fazer um despacho para prosperidade, para eu ganhar muito dinheiro. E aí ela falou assim, bom, então não é você que vai ganhar, né? Porque quem está financiando sou eu, quem está pagando sou eu, quem tem que ganhar sou eu, não é? Eu falei, mas você quer fazer despacho com meu dinheiro? Você quer fazer essa oferenda aí a esses deuses estranhos que você sabe que eu não compactuo, que eu não acredito? E você quer que eu compre tudo isso para você fazer? E acha que está certo? E ela achava que estava certo. Eu não sei por que eu me lembrei dessa história, mas é que muitas vezes as pessoas tentam nos impor as suas opiniões, os seus achismos, as suas escolhas erradas. E muitas vezes acham que nós temos que nos dobrar a elas, mas não temos. É por isso que é tão importante nós estudarmos a Bíblia. É por isso que é tão importante nós aprendermos a palavra de Deus, entendermos qual é o princípio. Como o pastor Sidmar falou ainda há pouco, sobre José de Arimateia, Barnabé, natural de Chipre, levita. Ele entendeu que ele tinha se desviado do propósito que Deus tinha chamado a geração dele, a família dele. Ele entendeu, eu desviei porque me perdi no meio do caminho. Não, talvez tenham deixado de me falar sobre isso, talvez eu tenha deixado de buscar sobre isso e comecei a fazer outras coisas. Mas em algum momento ele entendeu, não, eu posso voltar sim, eu posso voltar àquela promessa. Eu tenho uma herança e essa herança eu vou querer transmitir. Amém ou não amém? A boa herança que Deus nos dá é para nós transmitirmos aos nossos filhos e aos nossos netos e por aí vai. É só o arrependimento que nos faz entender
que a nossa vida até então estava errada, mas em Jesus ela pode se tornar completamente diferente. Para terminar, eu quero ler um texto, um verso muito pequenino, que está lá em Isaías 42, verso 3. Ele é meio intrigante. Isaías 42, verso 3. Ele diz assim: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Numa outra versão diz assim: não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante, e com fidelidade fará justiça. E um dia que eu estava meditando nesse texto, eu entendi que essa simbologia da cana trilhada e do pavio que fumega, Deus, na verdade, está revelando o seu imenso amor por nós. Quando Ele fala que mesmo os caídos, os machucados, os carentes, aqueles que foram largados pelo meio do caminho porque parecia que não tinha valor, parecia que já tinha dado tudo o que era possível, Deus diz: eu não desisto de você. É a cana trilhada, é o caniço rachado. Eu não desisto de você. Outros podem ter desistido, mas eu não. À beira da estrada, na verdade, significa isso. Nas trilhas dos canaviais, não sei quem já viu aqui um canavial. Eu já tive o privilégio de andar com meu pai e meus irmãos. Íamos pegar cana para tornar caldo de cana e levar para a tarde, para beber no final da tarde com pastel de queijo, tradicional brasileiro. E eu lembro de andar no meio dos canaviais. E havia, assim, as canas partidas pelo meio do caminho, nos cantos. E é dessa cana que ele está falando. À beira da estrada, nas trilhas desses canaviais, é onde se acumulam essas canas partidas, que aparentemente não têm nenhum valor. Aparentemente foram sendo jogadas, deixadas de lado, eram fáceis de serem pisadas, e eram descartadas, porque elas deixavam de ter beleza, deixavam de ter formosura, e ninguém queria aquela. Mas Deus vem e diz: mesmo essa, ela ainda tem valor para mim. Às vezes nós nos sentimos assim, não é? Como canas largadas no meio do caminho. Deus diz: essa cana me interessa, eu não vou lançar no lixo. Assim como ela está, eu vou dar um bom uso para ela, porque o meu poder de restauração é maior do que a morte, é maior do que aquilo que podem ter dito. O Evangelho é simples. É essa simplicidade que eu quero expressar nessa noite. Mesmo nós que muitas vezes estamos nos sentindo assim, largados no meio do caminho, como uma cana rachada, Deus diz: você serve para mim, eu quero você. Eu posso restaurar, eu posso mudar. E o pavio fumegante são aquelas forças que parece que estão indo embora. Parece que não tem mais fôlego. Parece que o fogo está se apagando. Às vezes nós vivemos tantos sonhos, tantos planos da juventude e expectativas, mas parece que no meio do caminho isso vai se apagando, ficando mais escuro, mais fraco. Mas Deus diz: eu não vou permitir a vida é um convite, que essa chama se apague. A vida é um convite para ser Eu o não vou primeiro a permitir chegar que e o você último se a sair. perca. Ele vai dar um sopro, um fôlego novo, e essa chama reacende. Nós precisamos crer que é possível viver um novo tempo. Todos os dias nós podemos viver um novo tempo. Sabe quando você acorda, você abre os olhos e você percebe: estou vivo? Hoje a minha sobrinha falava assim: é mesmo, tia? Ele acordou morto. É difícil acordar morto, né? Não, ele acordou morto. Era uma história aí que eu já nem me lembro. Não, minha filha, ele não acordou morto. Se ele está morto, ele não acordou. Aí ela: mas acordou morto? Não, passaram assim um bom tempo até. Mas é verdade, se ele estava morto, ele não acordou. Pois é. Mas o nosso Deus, Ele vem e nos dá esse novo fôlego. E aquilo que parecia morto revive. Porque o Evangelho é simples. Salmo 113, 7 e 9 diz assim: Ele é o Deus que levanta o pobre do pó
E do monturo ele levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Ele faz da estéril ser mãe de muitos filhos. Esse é o nosso Deus, um Deus simples, que nos chama pelo nome, que nos chama de filhos, filhos amados. Há um texto que diz que Ele nos atrai com laços de amor. E eu imagino que os laços de amor sejam um abraço. Sabe aquele abraço que cura? Aquele abraço que te envolve, que você se derrete. É esse o abraço que Deus quer te dar nessa noite. Se hoje você estava se sentindo como a cana trilhada e o pavio que está fumegando, se havia situações na sua vida que estavam te constrangendo, te doendo, te machucando, te deixando como se o teu fôlego, o teu fogo estava se apagando. Talvez você até estivesse desistindo de mudar, de crer. Nessa noite eu quero te lembrar. Deus te chama pelo nome. Deus quer você ao lado dele. Ele está passeando pelos canaviais e está juntando todos os pedaços partidos. Ele está restaurando aquilo que parecia sem restauração. Ele está reconstruindo aquilo que parecia completamente destruído. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que vive e reina e que nos escolheu e nos chama pelo nome. Filha amada, eu faço novas todas as coisas na tua história. Basta você querer essa simplicidade do Evangelho. Basta dizer: eu quero esse novo fôlego. Eu quero essa nova história. Eu quero essa nova oportunidade. Salmo 116. Eu amo ao Senhor porque Ele sempre ouve e atende as minhas orações. É uma versão da Bíblia Viva. Ele me escuta com toda a atenção. Por isso eu sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. Ele me escuta com toda a atenção. Por isso eu sempre pedirei ao Deus Todo-Poderoso a sua ajuda. Um dia a morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Eu fiquei completamente dominado pelo medo e o desespero, e a tristeza me apegaram. Então eu gritei pedindo ajuda ao Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. E eu vi como o Senhor é bondoso e como é grande a sua justiça. Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. O Senhor cuida das pessoas simples e das pessoas sinceras. Eu estive a ponto de morrer e Ele me salvou. Agora a minha alma pode ficar bem tranquila, porque o Senhor me deu as suas grandes bênçãos. É como eu falava no início. Esse é o evangelho que Jesus veio nos ensinar. Um evangelho simples. Basta você querer. Basta você fechar os teus olhos e dizer: eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero que o Senhor escute a minha oração. Muitas vezes são palavras, muitas vezes são só pensamentos, muitas vezes é só um desejo profundo. Mas Jesus, sempre que queria fazer um milagre, Ele chegava-se para a pessoa e dizia: o que você quer que eu te faça? E a pessoa tinha que falar. Por isso é tão importante você falar. Aonde vai a tua dor? Onde está a tua dor? Existe uma canção que diz isso: conta para Jesus onde está a tua dor. Nesse momento eu te convido a ficar de pé e a dizer para Ele: onde é que está a tua dor? O que é que você precisa? Qual é a tua necessidade? O que é que está partido? O que é que está quebrado? É um fôlego, é um fogo que precisa ser renovado. É a tua alma, é o teu coração, é o teu sentimento. Não importa, conta para Jesus. E com certeza, Ele, com um imenso amor, Ele vai restaurar e vai fazer tudo novo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida eterna. Amém ou não amém? Pastor Sidmar. Glória a Deus. Aleluia. Tenho certeza que você foi muito abençoado.
É interessante que eu continuei lendo isso, que o início dessa leitura da pastora. E se você for ver um pouquinho antes, um personagem que eu gosto muito é Tomé, é uma pessoa muito sincera. Jesus, ele fala assim: vocês sabem para onde eu vou? E Tomé fala assim: não, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Por isso nós não sabemos qual é o caminho. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Muitas vezes nós paramos em casa, aquela hora que nós olhamos para o teto e perguntamos a Deus: Senhor, o que eu faço? Na verdade, nós estamos perguntando ao Senhor: Senhor, qual é a direção que eu tomo? Qual é o caminho? A mesma resposta serve para nós. Todos os dias que você perguntar: o que eu faço na minha vida? Tome o caminho certo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Certamente que Tomé não sabia, até que se fosse revelado. Certamente Tomé não sabia o que fazer depois daqueles dias. E ele foi muito sincero: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Nós não conhecemos o caminho que o Senhor vai tomar. E muitas vezes nós estamos perdidos. Mas hoje, a palavra que nós recebemos veio trazer luz, mostrando a cada um de nós o caminho que você tem que tomar é Jesus, para que você encontre Ele, porque Ele foi para o Pai, e o caminho é Ele. Ele é a verdade e Ele é a vida que nós precisamos. Não existe outra solução, não existe outro caminho que a gente possa tomar para trazer a solução dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas dúvidas, das nossas angústias, porque enquanto nós não tomarmos a decisão de seguir a vontade do Senhor Jesus Cristo, nós não alcançaremos o Pai, porque é Ele que traz as bênçãos. E Jesus continuando dizendo: eu vou para o Pai. Assim como eu fiz tantas obras, vocês farão obras maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E Ele foi para o Pai. Ele está sentado no trono. Significa que as obras que nós vamos fazer aqui na terra, tudo aquilo que foi a igreja abençoada, certamente é o Espírito do Senhor que está sobre a igreja. E Ele disse: tudo que vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer. Tudo que vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer. Sabe por quê? Para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas o caminho é Ele, para que a gente chegue lá. Amém ou não amém? Feche os teus olhos. Senhor, no nome de Jesus Cristo. Aqui está a luz para todas as coisas, que sucumbe às trevas, que anula completamente as obras das trevas. Aqui está a tua palavra, Senhor, ó Deus, ao qual nós encontramos claramente o que não é novidade para nós, mas é uma chamada de atenção, Senhor, porque o caminho que nós temos que encontrar e seguir é o Senhor. E quando nós falamos de seguir o teu caminho, o Senhor é o nosso caminho, Senhor, significa que nós temos que caminhar, andar por onde o Senhor caminhou, na obediência, na fé, pagando um preço de santidade, de obediência, porque nos teus caminhos nós encontraremos o céu, nós encontraremos o Pai, nós encontraremos o céu, Deus, o teu trono. E tu disseste: na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu teria dito: e vou para preparar uma morada para cada um de vocês. Mas esse é o caminho que nós temos que pegar para chegar no lugar onde o Senhor tem preparado para nós, Senhor. E a tua palavra, Senhor, é a luz.
a tua palavra que o Senhor mesmo obedeceu, Senhor. Ó Deus, esse é o caminho que nós temos que tomar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, que isso venha a ser a nossa libertação, que isso venha a ser a nossa salvação, que isso venha a ser a nossa cura, a nossa transformação, o despertar da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E cumprindo a tua palavra, Senhor, tudo que pedirmos no teu nome, assim o Senhor fará. Nós pedimos nesta hora, Senhor. Pedimos nesta hora, Senhor, a cura. Pedimos a transformação, pedimos a santidade, pedimos ó Deus, a libertação, pedimos um novo ânimo, Senhor, pedimos, Senhor, um milagre que só o Senhor pode fazer, porque nós encontramos nesta noite, Senhor, o caminho que nos leva ao Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, realiza isso, Senhor, realiza, Senhor, ó Deus, e nos fortalece para que nós não venhamos sair desse caminho, dessa direção, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós cremos. Amém ou não amém? Você crê? Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o caminho, é a verdade, é a vida. Aleluias. Aleluia. Amém, amados? Esse é o caminho. É o caminho é Jesus. E quando se fala de caminho, fala, eu vou em direção a Jesus, aos ensinamentos, a palavra e a vontade de Jesus, para que nós possamos encontrar. Precisamos de fé e coragem. O evangelho, ele é simples, mas de nós precisamos, requer coragem, ânimo e fé. Amém ou não amém? Reforçando aqui, sábado às 17 horas, reunião das mulheres, encontro das mulheres aqui. Venha, participe, chegue na hora, traz convidada, não é convidado ou não, é convidada, amém? Para que vocês sejam muitíssimo abençoados. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado pelo despertar, muito obrigado, Senhor, pelas ferramentas de milagres que o Senhor está nos deixando, revelando que o Senhor está preparado para nos abraçar e para, ó Deus, suportar tudo isso e realizar os sinais de milagre na nossa vida. Muito obrigado. Leva-nos para o nosso lar, na tua santa paz. E que no domingo, no sábado às 17, as mulheres, que seja uma bênção aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo revelação, coisas, ó Deus, que vai ao encontro de cada mulher, de cada mãe, em nome de Jesus. E no domingo estaremos aqui para mais um dia de adoração, de culto, Senhor, ó Pai, na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Levante sua mão direita e diga bem forte, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você pode dizer comigo, amém, amém, amém. Vão em paz, que o Senhor Deus vos abençoe muitíssimo.